Olá amigos, mais um vídeo aqui do JFS Adab, agora para mostrar algumas novas implementações que eu fiz aqui nos filtros, que é para conseguir ver as maiores variações dos ativos. Tá? Antes disso, aqui no menu principal, eu mudei só o título aqui, tá? Porque tinha gente que não tá, acho que não estava conseguindo localizar. Aqui eu tenho uma opção para você ver uma lista geral de ações, ETFs e FIs. Tá? Se você não quiser entrar pelo filtro e nem direto pela análise detalhada, aqui você tem uma visão geral de todas as ações, os ETFs e os FIs. Tá? E clicando em cada um dos links aqui, você vai lá para os detalhes. Tá? Só para esclarecer isso aqui, porque tinha algumas pessoas estavam querendo saber quais eram todas as ações e não estavam conseguindo localizar. Então vamos lá agora para o filtro. Na opção de filtro lá, o que acontece? Além de todas as configurações aqui que eu já tinha disponível, eu coloquei aqui no final uma opção para você ver os 20 maiores, as 20 maiores altas do dia, as 20 maiores quedas do dia, altas do período, quedas do período, volumes do dia e quantidades de negócio. Ou então você deixa desmarcado se não quiser utilizar. Além disso, eu dei uma revisada aqui nas sugestões. Eu coloquei aqui, eu mudei o título aqui, coloquei ao invés de só sugestão, eu coloquei sugestão de restrição 1, sugestão de restrição 2 e sugestão sem restrição. E mais uma alternativa aqui, que é uma opção de salvar temporário. Então vamos lá. O que seria essas opções aqui? Primeiro, sugestão 1. Por exemplo, vamos ver aqui por ações. Por tipo, ações por tipo. Se eu clicar em sugestão de restrição 1, ele vai me dar aqui algumas configurações em que eu estou, como já havia comentado anteriormente, eu faço testes aí constantes para ver quais são as configurações que poderiam dar uma melhor alternativa de avaliação dos ativos. Então aqui quando eu clico nesses botões de sugestão, vocês vão ver que já fica marcado o salvar temporário. Por exemplo, se eu clicar em sugestão 2 e sugestão sem restrição também, ele já vai manter clicado aqui o salvar temporário. O que seria isso? Quando você tem salvo lá no seu perfil a sua configuração, que toda vez que você faz o login no sistema, ele te traz aquilo que você salvou por último, você tem agora uma opção a mais aqui, que é o seguinte: para não perder aquilo que você tem salvo no seu perfil, tem essa opção de salvar temporário, ou seja, ele vai salvar só enquanto você estiver aqui nessa tela, essas opções para você poder ir mudando as configurações aqui e ir fazendo testes sem precisar perder o que você tinha salvo por último. Tá? Aí no momento que você achar que você quer sobrepor o que você tinha salvo por último, aí você clica em salvar definitivo. Então vamos ver aqui primeiro essa questão da sugestão de restrição 1. Essa restrição 1 tem aqui algumas configurações que eu sugiro, né? Não necessariamente são as melhores, mas eu tenho tentado validar para ver quais são as melhores. Então se eu clicar aqui para listar os filtros, ele vai me listar aqui. No caso ele me trouxe 3 ações aí que essa primeira sugestão consegue selecionar. Se eu voltar aqui, sugestão de restrição 2, essa restrição 1, vocês podem notar que eu pego todos os radares, tá? Todos os radares e um percentual de perda aceitável, um determinado risco retorno, uma quantidade de negócios. A restrição 2, como eu já havia dito no vídeo anterior, o que acontece? Ele muda aqui, ele tenta pegar os radares, só o radar 70, independente da tendência, ele tira o risco, aumenta a quantidade de negócios. Para quê? Para tentar pegar os que estão, as ações que estão mais descontadas, aí, digamos assim. Né? Então se eu clicar aqui, ele vai me trazer, ele encontrou 18
ações que encontram-se aqui no radar 70, que é um provável proximidade de um provável repique, tá? Agora, para mostrar aqui a questão dos as 20 maiores variações, eu vou para a sugestão sem restrição, que é essa daqui que vai acontecer. Ele desconsidera todas as outras opções de restrição. Então, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer uma lista enorme de ativos. Aqui. Quantos ativos que ele encontrou aqui? Ele encontrou 100. Na verdade, ele pode ter encontrado mais do que 100 ações, tá? É que eu estou colocando aqui um limite de 100 ativos por questões não tem sentido você olhar mais do que 100 ações, né? E outro detalhe aqui que eu havia esquecido, aqui em cima agora eu estou mostrando qual é o tipo que foi selecionado lá. Por exemplo, eu estou vendo ações por tipo e informando qual é o limite de ativos que eu estou listando aqui, tá? Então vamos lá, agora voltar lá para o filtro. Esse tem 100 ou talvez mais ativos, então vamos lá. Se eu quiser ver as maiores altas do dia, é só eu clicar aqui. Só que o que acontece? Como eu estava na sugestão, ele configurou as opções que foram colocadas na sugestão. Se eu fizer qualquer modificação em qualquer parâmetro aqui, eu tenho que, mesmo estando clicado aqui no salvar temporário, eu tenho que pedir para ele salvar, tá? Vai avisar aqui que ele salvou. No caso, eu estou salvando temporariamente, porque eu não quero estragar o que eu tenho salvo lá no meu perfil. E agora aqui, se eu pedir para listar, esse aqui ele vai mostrar, são ações por tipo, né? E são as maiores ações, maiores altas do dia. Então, aqui você tem classificado pelo percentual de variação do dia, desde a mais alta até a menos. Aqui, e, por exemplo, aqui eu tenho quantidade de negócios, tenho 3 negócios, 4 negócios, 3 negócios. Esses caras aqui se não me interessar, é só eu vir aqui no filtro e pedir aqui a quantidade de negócios mínimo. Posso pôr aqui, ó, por exemplo, 1000. Tá? E salvo. Então o que ele vai fazer? Ele vai me listar as maiores altas do dia que tenham tido uma quantidade de negócios de pelo menos 1000 negócios. Tá? Então, clicando aqui, ele vai me mostrar a variação do dia. A variação do dia da maior para menor e que tenham mais de 1000 negócios. Tá? E independente das outras situações, porque lá no filtro eu não restringi em mais nada. E eu posso ir fazendo essa variação do jeito que eu quiser, tá? E ir salvando temporariamente até que encontre alguma coisa que me satisfaça e que eu resolva salvar definitivamente. Vamos pegar aqui, por exemplo, quantidades quedas do período. As 20 maiores quedas, eu quero pegar, salvo, quais foram as que tiveram maiores quedas no período. Então, ele vai me listar aqui a variação do período da maior queda para a menor queda, limitada aos 20 ativos. Tá? Então, eu consigo ver aqui por queda no período, quais foram as que estão mais descontadas nesse período todo, tá? De 30 pregões. Uma outra coisa interessante aqui é a questão aqui do por código. O que eu fiz? Qualquer sugestão que você colocar aqui, restrição 1, restrição 2 ou sem restrição, o que eu estou colocando aqui de novidade? Os códigos aqui, em princípio, deixa eu clicar aqui, em princípio eu estava sugerindo só essas duas ações, Spectro e Vale. Aí eu achei melhor o seguinte, tem muita gente que quer acompanhar a carteira teórica do índice Bovespa. Então, quando você clica aqui em sugestão 1, 2 ou sem restrição, eu já trago todas as ações que fazem parte do índice Bovespa. Tá? Então eu consigo ver aqui, por exemplo,
das ações do índice Bovespa, eu tenho uma lista aqui que atendem a sugestão 1. Essas ações aqui, elas fazem parte do índice Bovespa e que atendem a sugestão 1. Se eu clicar em sugestão 2, a mesma coisa, ela vai pegar todas as ações que fazem parte do índice Bovespa, utilizando as outras configurações referentes à sugestão 2. Então, se eu clicar aqui, essas são as que fazem parte do índice Bovespa e que atendem aos outros critérios da sugestão 2. Agora, é interessante aqui, por exemplo, sem restrição, ou seja, ele vai me listar praticamente todas as ações que fazem parte do índice Bovespa. Eu clicando aqui, ele está me listando as ações que fazem parte do índice Bovespa e sem nenhuma outra restrição. Aqui eu tenho 90 ações que compõem aqui. Como está limitado a 100, então ele me trouxe todas, a menos que eu tenha dito errado na digitação lá dos códigos. São 90 ações que fazem parte do índice Bovespa. Então, por exemplo, das ações que fazem parte do índice Bovespa, eu posso ver aqui quais são as maiores altas do dia, salvo, e ele vai me trazer das ações que fazem parte do índice Bovespa quais são as que tiveram maiores altas no dia, tá? As 20 maiores altas no dia. E da mesma forma, as outras variações, tá? Por volume, salvar, ele me traz aqui as ações do índice Bovespa que tiveram maior volume no último pregão, tá? Então, por ordem de volume aqui, os 20 maiores volumes. E assim por diante, nas outras configurações aqui. Então eu posso ver aqui, ó, as maiores quedas do período das ações que compõem o índice Bovespa. Então, são essas aqui. As ações que fazem parte do índice Bovespa e que tiveram as maiores quedas no período, as 20 maiores quedas. Deixa eu ver, e se eu quiser voltar ao normal, não quiser ver só as 20, quiser ver todos, eu peço para desmarcar, salvo, e volta a exibir todos novamente. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma novidade aqui. Acredito que opções por código. A mesma coisa que eu fiz. Antes eu sugeria só Petro e Vale. E agora na restrição 1 e restrição 2, eu também coloco todas as ações que fazem parte do índice Bovespa. Com isso aqui, o que eu vou fazer, que eu estou fazendo? Eu estou vendo todas as opções que fazem parte das ações que fazem parte do índice Bovespa. Então eu consigo ver todas as opções das ações que fazem parte do índice Bovespa. Tá? Exceto na sugestão sem restrição, eu mantive ainda Petro e Vale, porque senão o volume de informações é muito grande aqui para listar e confundiria muitas pessoas. Então aqui na sugestão sem restrição eu coloquei só essas duas. Então quando eu clicar aqui, eu vejo todas as opções de Petro e todas as opções de Vale. Tá? Então eu tenho aqui todas as opções da Petro e todas as opções da Vale. No caso das opções, o limite é de 1000 ativos, tá? Porque opções tem um volume bastante grande. Então, se eu voltar aqui, no caso lá da restrição 1, o que ele vai me trazer? Eu quero todas, estou dizendo aqui, eu quero ver todas as opções por código, né? E que façam parte, pertençam às ações que integram o índice Bovespa. Tá? E da mesma forma posso criar todas as outras restrições, tá? Nada mais, além dessas. Não esquecendo que depois de clicado nesses botões, se eu modificar qualquer informação aqui, eu preciso salvar temporariamente. Tá? E no final, se eu quiser salvar definitivamente lá no meu perfil, é só clicar aqui em salvar definitivo.
Acredito que seja só isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no menu principal. É isso aí. Espero aí que vocês aproveitem mais essa melhoria feita aí no JFSAW. Acredito que vai ajudar bastante. Tá? Até uma próxima oportunidade, então. Obrigado.